Olá, meu nome é Juliana e hoje a gente vai revisar o conteúdo visto no capítulo, na lição 2 do livro Minna no Nihongo. Então, primeiro a gente vai começar a revisar os tópicos pensando em quando utilizá-los. Então, o primeiro tópico que a gente vai revisar é o kore e o kono, que em português, quando que a gente utiliza? Quando a gente quer dizer isto ou este. Então, isto ou este em português é kore ou kono em japonês. E quando que a gente usa isto ou este em português? Quando a gente quer se referir a algo perto da gente. E o mesmo acontece em japonês. Então, quando está se referindo a algo perto do falante, utiliza o kore ou o kono. E quando esse objeto em questão estiver mais perto do ouvinte do que do falante, utiliza o sore ou sono, que é o isso ou esse em português. Agora, quando este objeto estiver tanto longe do falante quanto do ouvinte, é o aquilo ou aquele em português. Em japonês é o are e o ou ano. Agora, um outro tópico visto no capítulo 2 do Minna no Nihongo é o so desu. O so desu, ele é utilizado para fazer afirmações, né? Quando a gente responde afirmativamente a uma pergunta. A gente utiliza o hai, que é o sim em português, para responder afirmativamente. Mas para não ficar só o hai, né, só o sim, que a gente também não fala só sim em português. Então a gente utiliza o so desu para suavizar a fala. Então fica hai so desu. Sim, é isso em português. Agora, quando se tratar de uma resposta negativa, a gente utiliza ie, que é o não, e o complemento que seria o sou de arimasen, ou sou de anai, ou chigaimasu. Acredito que dependendo da região ou dependendo do nível de conversa, utiliza um ou outro. Eu vejo mais o ie chigaimasu do que o ie sou de arimasen. Outro tópico visto no capítulo 2 foi a utilização 2 vezes do ka. O ka a gente utiliza em perguntas, né? Essa partícula foi vista no capítulo 1, na lição do Minna no Nihongo. Quando a gente quer fazer perguntas, a gente utiliza a partícula ka no final da frase. Agora, nesse capítulo, a gente vai utilizar 2 vezes na mesma frase a partícula ka, quando a gente quiser dar 2 opções numa pergunta. No capítulo 1 do Minna no Nihongo, a gente viu alguns usos da partícula no, e agora no capítulo 2 a gente vai ver mais alguns usos dessa partícula. Basicamente, essa partícula é utilizada quando tem alguma relação de posse, de pertencimento, ou de referência de algo, de algum conteúdo, mas que sempre tem como base essa questão de pertencimento, de posse. Quando a gente ver algumas frases, vai ficar mais simples de entender o uso dessa partícula. E o outro tópico visto nesse capítulo foi o so desu ka, que é parecido com o so desu que a gente viu, que é utilizado para fazer afirmações. Agora, o so desu ka, ele é utilizado para fazer confirmações numa conversa. Por exemplo, em português, quando a gente quer falar, sim, isso, seria isso, quando a gente está obtendo alguma informação, está numa conversa, está recebendo alguma informação, mas não tem nenhum comentário a mais a fazer, a gente só confirma que recebeu aquela informação. So desu ka, isso, seria o equivalente ao isso, sim, em português. É o so desu ka, é muito utilizado na língua japonesa. Então agora a gente vai pensar em como utilizar os tópicos vistos no Minna no Nihongo lição 2. Então, como a gente viu, tem o kore e o kono. E quando utilizar um ou outro? Então, como a gente viu, quer dizer isto ou este em português. E quando que a gente vai utilizar kore em japonês e kono em japonês?
O kore a gente vai utilizar quando indicar algo perto da gente. Então, vamos ver um exemplo. Quando a gente quiser indicar algo perto do falante, a gente utiliza o kore. Então, por exemplo, kore wa hon desu. Isto é um livro. Então, o kore, ele pode até utilizar sozinho. Então, se a pessoa com quem eu estiver falando, ela estiver vendo, né? Estiver algo óbvio, eu falo kore, este daqui. E estiver muito fácil de entender do que se trata, não preciso falar que é um hon, que é um livro. Então, eu posso deixar ele sozinho. Kore, isto daqui, este daqui. Então, kore wa hon desu, eu indico algo perto de mim. Agora, quando eu quiser me referir a algo perto de mim, eu utilizo o kono. Então, por exemplo, kono hon wa watashi no desu. Quando eu quiser utilizar uma referência com relação a algo perto de mim. O kono, como a gente vê aqui no exemplo, não é como o kore, que ele pode utilizar sozinho e não está ligado a nenhuma outra palavra. O kono, ele tem que estar sempre ligado a um substantivo. Então, se eu falo só kono, fica sem sentido. Se eu falo só kore e demonstro o que é, dá para entender o significado do que eu estou indicando. Agora, quando eu quero me referir a algo, eu tenho que dizer qual é esse algo, que é um substantivo. Então, um livro, uma mesa, seja o que for. Então, eu tenho que estar sempre ligando o kono a um substantivo. Então, kono hon wa, do que se trata, né? Do que eu estou me referindo nesse esse substantivo? Eu quero dizer que ele é o meu livro. Watashi no desu. Então, kono hon wa watashi no desu. Agora, a gente vai fazer vai utilizar o mesmo raciocínio para o sore e para o sono, que é o esse ou isso em português. Então, quando eu quiser indicar algo perto do ouvinte, é o sore. Sore wa hon desu. Então, isso é um livro perto do ouvinte. E quando eu quiser me referir a algo perto do ouvinte, então eu utilizo o sono. Então, por exemplo, sono hon wa watashi no desu. Esse é o meu livro. E o mesmo raciocínio para are e ano. Quando eu quiser indicar algo tanto longe de mim quanto do ouvinte, é o are. Are wa hon desu. Aquilo, né, que está distante de nós dois, é um livro. E quando eu quiser me referir, é o ano, que tem que estar ligado a um substantivo. Ano hon wa watashi no desu. Aquele livro é o meu livro. O outro tópico que a gente viu é o sou desu, que é utilizado em respostas afirmativas. Então, vamos ver um exemplo. Tem uma pergunta. Sore wa ocha desu ka? Então, isso é um chá? Isso é chá? Hai, sou desu. Então, se for um chá, mesmo se a resposta for afirmativa, eu utilizo o hai, sim. Sou desu. Hai, sou desu. Sim, é um chá, para suavizar a resposta. Agora, se a resposta for negativa, é o sou de arimasen ou chigaimasu. Então, vamos ver um exemplo. Sore wa ocha desu ka? Se não for chá, eu respondo ie, sou de arimasen. Ou então, ie, chigaimasu. Agora, quando a gente utiliza dois Ks numa pergunta com duas opções. Então, vamos lá. Kore wa ocha desu ka? Kohi desu ka? Então, se eu estou em dúvida se é um chá ou se é um café, então eu pergunto, isso é chá ou é café? Kore wa ocha desu ka? Kohi desu ka? É assim que se utiliza os dois Ks numa pergunta com duas opções. Agora vamos ver como que a gente utiliza a partícula no nos tópicos vistos na lição 2 do Mina no Nihongo. Então, quando eu quiser me referir a uma relação de posse, né, de pertencimento, eu utilizo dessa forma. Kore wa watashi no enpitsu desu. Então, esse é o meu lápis. Este é o meu lápis. Kore wa watashi no enpitsu desu. Então, eu coloco o no entre esses dois substantivos do que eu quero falar. Agora, quando tratar de referência de algum assunto,
a gente utiliza da mesma forma o no. Coloco o no entre os dois substantivos em questão e fica dessa forma. Então, kore wa, por exemplo, né? Kore wa hana no hon desu. Então, é um livro sobre flores. Dá pra gente utilizar o mesmo raciocínio de pertencimento, de posse, né? É um livro de flores, né? Dá para utilizar um pouco mesmo dessa base de raciocínio. Então, você pode, por exemplo, utilizar conteúdo de um livro, conteúdo de uma revista, conteúdo de um jornal, conteúdo de um programa de televisão. Então, sobre o que é isso? É sobre isto. Então, kore wa hana no hon desu. Kore wa kuruma no hon desu. Por exemplo, um livro sobre carros. E o último tópico visto, na lição 2 do Minna no Nihongo, foi o sou desu ka, que é utilizado em uma conversa onde a gente recebe uma informação e só dá uma resposta, né, dizendo que entendeu, né, que captou aquela informação recebida. Então vamos ver um exemplo. Então a pessoa A: Kono hon wa Maria-san desu ka? Esse livro é o da Maria? Daí a pessoa B responde: Iie, chigaimasu. Toshokan desu. Não, não é. É o livro da biblioteca. Então, a pessoa A responde confirmando que recebeu a informação. Sou desu ka. Então, né, obrigada pela sua informação. Sou desu ka. Ah, é isso, confirmei. Então, por exemplo, kono hon wa Maria-san desu ka? Perguntei, recebi uma resposta, uma informação. Iie, chigaimasu. Toshokan desu. Sou desu ka. Então, é assim que a gente utiliza os tópicos vistos na lição 2 do Minna no Nihongo. Agora, a gente vai ver alguns exemplos a fim de clarificar mais ainda os tópicos vistos nesta lição do Minna no Nihongo. Então, sempre que tiver o tópico estudado, ele vai estar colorido. Então, kore wa tokei desu. Kore wa nan desu ka? Então, é como eu pergunto. Sore wa bedo desu ka? Futon desu ka? Então, uma pergunta com duas opções. Kore wa baraechi no bangumi desu. Então, uma referência de conteúdo. Kore wa nan no bangumi desu ka? Então, como que eu pergunto de uma referência de conteúdo? Are wa akachan no omocha desu. Relação de pertencimento. Are wa dare no wagi desu ka? Como que eu faço uma pergunta numa relação de pertencimento? Are wa okaa-sama desu. Então, quando eu respondo de quem pertence. Are wa dare no desu ka? Como também eu pergunto de quem pertence. Kono pen wa sensei no desu. Então, uma outra forma de responder de quem pertence. Então, essa foi a revisão da lição 2 do Minna no Nihongo. E agora vamos conferir as respostas das questões do livro Minna no Nihongo, lição 2. Exercitando o conteúdo na forma de questões, né, na forma de responder as questões, ajuda a fixar mais ainda na memória o conteúdo visto e potencializa o aprendizado. Então, vamos estudar juntos. Então, agora, vamos responder as questões, começando pelo Orenshubi, lição 1. Então, a resposta que eu julgo que seja melhor é Sore wa kaban desu. Sore indica então que essa mala, né, esse kaban, está mais perto do ouvinte do que do falante. Kore wa kagi desu. Porém, indica então que kagi, né, a chave, está mais próxima do falante. Are wa terebi desu. Are indica então que a televisão está longe tanto do ouvinte quanto do falante. Kore wa tokei desu ka? Hai, sou desu. Tokei desu. Então, quando for uma resposta afirmativa,
responde com hai e complementa com sou desu. Kore wa rádio desu ka? Ie, sou de arimasen, câmera desu. Então, quando for uma resposta negativa, responde com ie, sou de arimasen e, como opção, pode complementar dizendo do que se trata. No caso, é uma câmera. Kore wa borupen desu ka? Ie, sou de arimasen, shakupenshiro desu. O mesmo exemplo dado na questão anterior. Kore wa isso desu ka? Hai, sou desu, isso desu. Are wa nan desu ka? Tokei desu. Então, quando quer perguntar o que é um objeto em questão, usa nan desu ka. Are wa nan desu ka? Câmera desu. Are wa nan desu ka? Shakupenshiro desu. Are wa nan desu ka? Isso desu. Kore wa hon desu ka? Zashi desu ka? Hon desu. Então, quando se tratar de uma pergunta com duas opções, utiliza duas vezes a partícula ka. A partícula ka é usada em perguntas e quando for uma pergunta com duas opções, utiliza duas vezes. Kore wa ii desu ka? Ri desu ka? Ri desu. Kore wa ichi desu ka? Nana desu ka? Nana desu. Kore wa shi desu ka? Tsu desu ka? Shi desu. Sore wa nan no hon desu ka? Kuruma no hon desu. Então, quando se tratar do assunto, da referência de algo, no caso aqui de um livro, do que se trata esse livro, utiliza a partícula no entre os dois substantivos. Então, o livro e o assunto. E quando se quiser perguntar, utiliza a partícula nani. Daí fica nan no hon. No caso, é um livro sobre carros. Então, kuruma no hon desu. Sore wa nan no shiji desu ka? Nihongo no shiji desu. Sore wa nan no zashi desu ka? Câmera no zashi desu. Sore wa nan no hon desu ka? Nihongo no hon desu. Kore wa dare no tsukue desu ka? Yamada-san no tsukue desu. E aqui utilizando novamente a partícula no, mas no sentido de posse, de pertencimento, que é colocada entre os dois substantivos quando tem essa relação de posse. Então, no caso, essa mesa, essa escrivaninha é do Yamada-san, por isso que utilizou-se a partícula no entre a palavra Yamada-san e a palavra tsukue. Kore wa dare no câmera desu ka? Santo-san no câmera desu. Kore wa dare no kasa desu ka? Sato-san no kasa desu. Kore wa dare no techou desu ka? Mira-san no techou desu. Kono tsukue wa Wan-san no desu ka? Iie, Wan-san no de arimasen. Então, quando perguntar de quem pertence, pode ser nessa formação. Wan-san no desu ka? E se for negativa, utiliza de arimasen. Kono câmera wa Santo-san no desu ka? Hai, Santo-san no desu. E se for afirmativa, utiliza o desu. Kono kasa wa Sato-san no desu ka? Hai, Sato-san no desu. Kono techou wa Wato-san no desu ka? Iie, Wato-san no de arimasen. Kono tsukue wa dare no desu ka? Yamada-san no desu. Kono câmera wa dare no desu ka? Santo-san no desu. Kono kasa wa dare no desu ka? Sato-san no desu. Kono techou wa dare no desu ka? Mira-san no desu. Mira-san wa nan sai desu ka? 28 sai desu. Então, aqui, na lição anterior, a gente viu o complemento de como falar idade em japonês. Então, aqui a gente já dá para treinar um pouco do que foi visto na lição anterior. Então, quando for hachi, quando for 8 anos, fala hasai.
E se quiser falar 28 anos, é só colocar o 20, né? E terminar da mesma forma que termina se for apenas o 8. Então, 28 Wan-san wa sensei desu ka? Ie, chigaimasu. Então, pode se usar numa resposta negativa tanto o sou de arimasen quanto o chigaimasu. Sore wa nan no zashi desu ka? Câmera no zashi desu. Kore wa anata no desu ka? Hai, watashi no desu. Sore wa radio desu. Are wa computer desu. Kore wa jisho desu. Kore wa shinbun desu ka? Hai, shinbun desu. Sore wa nan desu ka? Telefone card desu. Sore wa nan no shiji desu ka? Kankokugo no shiji desu. Kore wa dare no enpitsu desu ka? Kimura-san no enpitsu desu. Sore wa watashi no kagi desu. この辞書はミラさんのです。その傘は誰のですか？あれは先生の机です。Então, na lição passada, a gente viu até o número 20. A gente viu também do número 11 ao 19 e para falar do 21 até o 29, vai se utilizar o mesmo pensamento. Então, se 20 era niju, 21 é niju ichi, 22, niju ni, e assim por diante, niju san até niju kyu. O 30 é sanju, o 40 40, o 50, 50, o 60, 60, o 70 tanto pode se falar nanaju ou shichiju, mas acho que nanaju é mais frequente. O 80, hachiju e o 90, kyuju. Então agora a gente vai ver os numerais em japonês do 100 ao 900. 100 se fala hyaku, 200 se fala nihyaku, 300 sanbyaku, 400 yonhyaku, 500 gohyaku, 600 ropyaku, 700 nanahyaku, 800 hapyaku e 900 kyuhyaku. Então agora a gente vai ver como complemento dessa lição andares de edifício em japonês. Então o primeiro andar, que no Brasil a gente fala térreo, no Japão é ikai, tem essa pausa aqui. Utsu pequena, ikai, nikai, sangai, o terceiro andar é gai, fala sangai, yonkai, gokai, rokai, o sexto andar também tem uma pausa, rokai, nanakai. No oitavo andar também tem essa pausa, falar hakai, kyukai. E o décimo andar também tem duas formas de falar e também tem essa pausinha, jukai ou jikai. E quando se pergunta nangai, também fala gai, como se fosse, como é utilizado no terceiro andar, fala sangai. Quando vai perguntar também é nangai, nangai desu ka?